E hoje é um dia especial. Hoje é um dia do qual nós nos alegramos, fazendo homenagens para os nossos pais. Eu sei, muitos aqui talvez já não tenham mais o seu papai, mas eu quero que você não se entristeça, tá? Não se entristeça, porque nós temos, além dos nossos pais terrenos, nós temos um verdadeiro Pai que está no céu e assim nos abençoa, nos guarda, nos encaminha para que nós sejamos cada vez mais abençoados no nome de Jesus. Amém? É desse Pai que eu quero falar hoje, o nosso Pai verdadeiro que está nos céus, o nosso Pai que deseja nos abençoar, o nosso Pai que quer o melhor para nós. É desse Pai que eu quero falar hoje. Portanto, o título da nossa mensagem é um Pai valoroso e cheio de fé. E essa história é baseada na vida de Abraão. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 21 e nós vamos meditar aqui em alguns versículos, a partir do primeiro versículo. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo de número 1, nós vamos ler até o 7. A palavra de Deus diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na sua época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho que Sara lhe dera. Quando o seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, lhe dei um filho em sua velhice. Oremos. Pai amado, Deus de misericórdia, Senhor, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, no nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Aquilo que nós precisamos, Pai, ouvir de Ti, aquilo que é necessário, Pai, acrescentar nos nossos corações, para que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente da maneira que nós entramos, e assim possamos louvar o Teu santo nome, glorificar, Senhor, e exaltar. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, essa é uma história muito linda, do qual Deus começou a trabalhar na vida de Abraão, para que ele se transformasse, até então, no momento dessa leitura que nós fizemos aqui, num pai valoroso, num pai cheio de fé. Porque eu sei que muitos aqui conhecem a história de Abraão, que Deus o chamou quando ele ainda vivia junto com o seu pessoal, com a sua família, numa terra distante, servindo a outros deuses, e Deus o chama para um outro lugar do qual ele iria anunciar. E disse que faria de Abraão o pai de nações, o pai de muitas nações. Então, quando Deus tira Abraão da sua terra, de junto da sua parentela, Abraão está ali com seus 75 anos.
já estava, para a nossa realidade, numa idade avançada para se gerar filhos. E Sara também já estava numa idade também próxima à idade de Abraão ali. E assim eles seguiram, e Deus fez a promessa que daria um filho para Abraão através de Sara, né? E nós conhecemos a história que em dado momento, depois dessa promessa, depois de muito passar o tempo, Sara tenta dar uma ajuda para Deus, entregando para Abraão Agar, a sua serva, para que ela se deitasse com Abraão, tivesse relações sexuais com Abraão, seu marido, e assim ela pudesse engravidar, e assim ele teria o seu filho, porque ela já se achava numa condição que não poderia mais ter filhos, né? E o filho do qual Deus prometera não vinha, mas Deus tem um tempo para realizar a sua promessa na nossa vida. Nós temos que ter esse entendimento. Então Sara passa à frente, tentando dar essa ajudinha para Deus, né? Fazendo com que a sua serva se deitasse com o seu esposo, para que ela engravidasse e ela pudesse dar o seu filho. Sendo ela escrava, sendo ela serva de Sara, tudo ia ficar ali junto, em família, vamos dizer assim, né? E assim aconteceu, de Agar engravidar, e ali nasceu Ismael, que não era plano de Deus, que não era da vontade de Deus, né? E eles colheram as consequências disso aí, dessa desobediência. Mas Deus cumpriu na vida de Abraão e Sara aquilo que havia prometido, né? E aqui nós lemos o momento que Deus concedeu e fez com que Sara engravidasse, desse à luz a um filho, e assim Abraão se tornasse pai, né? E nós podemos entender a partir daqui o direcionamento de Abraão para com o seu filho, daquilo que Deus trabalhou na vida de Abraão, naquilo que Deus mostrou na vida de Abraão, naquilo que Deus transformou, vamos dizer assim, a vida de Abraão, tudo aquilo do qual ele viveu na presença de Deus, ele pôde passar para o seu filho, se tornando assim um pai valoroso e cheio de fé. Nós podemos entender que logo no início, após o 8º dia de nascimento, a primeira coisa que Abraão faz é circuncidar o seu filho. Seria uma marca na pele, né? Que aquela criança pertencia a Deus, pertencia ao povo de Deus. Era a marca que Deus havia dito para que assim fizesse com todos aqueles que pertenciam ao povo de Deus e estavam no meio de Deus e queriam estar no meio de Deus. Aquele que não tivesse a marca da circuncisão não podia se declarar pertencente ao povo de Deus, né? E quando Deus deu essa ordem para Abraão, quando Deus deu esse direcionamento da circuncisão para Abraão, assim ele juntou todo o seu pessoal, circuncidou todos da sua casa, os seus servos que ali estavam ali, os seus escravos e tudo mais, que faziam parte, queriam fazer parte do povo de Deus. Se viesse alguém de fora e quisesse fazer parte do povo de Deus, teria que se circuncidar, né? E a partir desse direcionamento, a partir do 8º dia, a criança que nascesse no meio do povo de Deus tinha que ser circuncidada, para que assim tivesse aquela marca e dizer assim: ela pertence ao povo de Deus. E assim Abraão foi obediente, circuncidou o seu filho, dizendo: ele é do Senhor, ele faz parte do povo de Deus. Abraão teve essa preocupação em dar esse direcionamento
para o seu filho, para que ele realmente pertencesse ao povo de Deus. Mais adiante, já Isaac, seu filho, o filho do qual Deus havia prometido, depois de crescer, Abraão se preocupa no momento que ele já estava na idade de ter a sua esposa, e Abraão se preocupa em que o seu servo fosse até o meio da sua parentela, para que assim ali conseguisse uma esposa para o seu filho. Se não fosse do meio da sua parentela, tá? Que não poderia ser uma outra mulher, porque assim também Deus havia direcionado para que o seu povo fosse puro, vamos dizer assim, tá? Que o seu povo não se misturasse com outros povos, para que, se houvesse essa mistura, para que eles não se contaminassem com outros costumes, né? E Abraão foi incisivo, ele seguiu aquilo à risca, dizendo que ali o seu servo buscasse uma esposa para o seu filho, e que ela fizesse parte do seu povo, que fosse da sua parentela. E assim foi, e assim veio a esposa de Isaac, conforme os cuidados de Abraão para com o seu filho. Mais adiante, antes disso, acontece algo também que é marcante nessa história de Abraão, Isaac e seu filho, algo marcante também. E Isaac é o filho do coração, é o filho da promessa, é o filho que trouxe alegria ao coração da mãe, né? Por isso Sara diz aqui, né, que quando ela deu a luz ao filho, né, Deus trouxe alegria para o seu coração. Ela riu com aquilo lá, aquele momento de alegria. Então, o seu filho ali, amado, o seu filho prometido, o filho da promessa, estava ali. De repente Deus pede o filho para Abraão, que Abraão pegasse o seu filho, pegasse lenha e fosse até um monte, e ali sacrificasse o seu filho ao Senhor. Era uma prova de fé, e nem nisso Abraão, ele duvidou e nem sequer resistiu. Ele obedeceu, sendo fiel àquilo que Deus havia falado, e juntou o seu filho e foi para o monte, caminhando com os seus servos, foi para o monte ali que Deus havia de escolher. E depois de certo momento da viagem, ao avistar o monte do qual Deus havia mostrado para ele, ele deixa ali os seus servos e segue com o seu filho e a lenha para lhe sacrificar o seu filho ao Senhor. E deita o seu filho sobre as pedras, amarra o seu filho, coloca por baixo dele as lenhas para ali sacrificar ao Senhor o seu filho, Isaac, seu filho amado do coração. E assim Abraão segue à risca daquilo que Deus havia falado. Ou seja, ele entendeu que o filho era dele, mas era uma herança do Senhor. Então Deus, na sua soberania, podia muito bem, assim como Ele nos dá, Ele também pode levar de volta. E assim Abraão foi obediente, mas na hora de sacrificar a criança, né, o anjo do Senhor disse para que ele não fizesse aquilo, e apresentou para ele um cordeiro, do qual deveria ser realmente ali sacrificado. Mas o pano de fundo de tudo aqui era a questão da obediência a Deus, seguindo exatamente a palavra de Deus, para que ele fizesse na vida de Isaac aquilo que Deus fez na sua vida. Ele orientou para que assim também ele fosse um filho de Deus. Então, nessas coisas nós podemos ver que Abraão, ele foi um pai valoroso e cheio de fé. Agora, o que eu quero pensar com vocês é que Abraão só foi tudo isso depois que Deus também trabalhou na sua vida.
Ele só pôde dar para o seu filho aquilo que ele tinha. O que ele passou para o seu filho foi aquilo que Deus havia colocado no coração de Abraão. Abraão viveu e fez com que o seu filho vivesse aquilo que ele havia vivido com Deus. Se Abraão não tivesse no coração todo esse direcionamento, com certeza a vida de Isaac também teria um outro direcionamento. A bem da verdade, amados, nós hoje, no mundo que nós vivemos, nós podemos ver a quantidade de famílias dilaceradas, a quantidade de pessoas que estão totalmente perdidas porque nasceram em um lar desestruturado, nasceram em um lar onde os costumes, o entendimento, a prioridade, muitas coisas menos a palavra de Deus. São muitas coisas menos viver com Deus. E o resultado de tudo isso, de uma vida que não anda com Deus, exatamente são consequências ruins e tudo mais. São consequências tristes e ruins. Mas o que nós devemos entender é que Deus tem o melhor para cada um de nós. Os seus ensinamentos são para que nos transformes em pessoas abençoadas conforme a vontade do Senhor. E é aquilo que Deus quer nos falar essa noite, assim como Ele trabalhou na vida de Abraão, para que ele chegasse ao ponto de ser um pai valoroso, também Ele pode trabalhar nas nossas vidas, para que nós sejamos também abençoados, como Abraão foi, no nome de Jesus. Nós podemos ter esses ensinamentos. Se nós formos pegar a história desde o início, de quando aparece Abraão nas Escrituras Sagradas, até contar os últimos momentos da vida de Abraão, são muitos ensinamentos que Deus passa para nós, nos mostra através da sua palavra. Logicamente, nós não podemos aqui mencionar todos esses ensinamentos, mas nós vamos meditar aqui. Eu quero falar em 3 acontecimentos que fizeram de Abraão um pai valoroso e cheio de fé. Eu quero mencionar aqui, eu queria que você entendesse que esse direcionamento para a vida de Abraão, esses 3 acontecimentos do qual nós vamos mencionar aqui, fez com que Abraão se tornasse um pai valoroso e cheio de fé, mas também pode transformar um pai, uma mãe, um filho, seja lá quem for, que acolher esses ensinamentos, acolher esses princípios do qual nós vamos falar aqui, que a palavra de Deus serve para todos nós, hoje em especial para os pais, mas que cada um de nós possamos acolher a palavra e aplicar na nossa vida, para que nós possamos nos alegrar, entendendo que Deus quer o melhor para cada um de nós. Amém, irmãos? Então, 3 acontecimentos que fizeram de Abraão um pai valoroso e cheio de fé. Primeiro, ele ouviu e entendeu o chamado de Deus na sua vida. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos passear um pouquinho aqui na história de Abraão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Tá? De 1 a 3. Gênesis 12, versículo de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. O tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amados, qual é esse momento aqui da história? Esse momento aqui da história é o momento que Deus fala com Abraão, chamando ele para uma outra realidade. Nesse momento, Abraão aqui vivia com os seus parentes, com os seus pais, com a sua família.
de origem, vivia com eles. E Abraão tinha um estilo de vida, Abraão tinha uma qualidade de vida, Abraão tinha um padrão de vida, e isso tudo nós devemos levar em consideração, porque ele abriu mão de tudo para atender a esse chamado de Deus, porque Deus tirou ele daquela realidade e o chamou para uma outra realidade da qual ele não conhecia. Deus disse: saia do meio do seu povo, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus estava tirando ele de uma realidade para que ele fosse para um lugar que Deus havia ainda de mostrar. Ele poderia dizer: olha, me mostra primeiro para onde eu vou. Eu quero saber para onde é que eu vou, para saber se vale a pena eu ir ou não. Eu quero saber se vale a pena eu largar tudo que eu tenho para ir para lá. Eu quero saber se há vantagem eu sair daqui para ir para lá. Ele poderia ter falado isso, mas não. Abraão, homem de fé, e ele largou tudo o que ele tinha, a vida que ele tinha, como ele vivia, de que maneira ele vivia, para atender esse chamado de Deus, para ir para um lugar do qual ele não sabia, que Deus haveria de mostrar ainda para ele. E eu entendo, amados, que nessa decisão, é uma decisão de fé de Abraão, de largar tudo o que ele tinha e o que ele vivia, nós vamos falar um pouquinho aqui, entendeu? Para atender esse chamado de ir para um lugar do qual ele não conhecia. É uma atitude de fé. Mas o que nós devemos entender que independente da nossa realidade, independente de como nós vivemos, independente do nosso mundo, independente dos nossos recursos, independente da vida que nós temos, independente de qualquer coisa, quando Deus nos chama, é para nos levar para uma situação, para um lugar melhor do que nós estamos. Quando Deus nos chama, é para mudar a nossa vida para melhor, e nós devemos entender isso no nome de Jesus. Uma outra coisa eu entendo aqui nesse chamado, é que Deus não nos chama somente quando nós estamos na lama. Deus não nos chama somente quando nós estamos na lama. Quando nós chegamos na lama, é quando nós não ouvimos a Deus, nós não queremos ouvir o chamado de Deus e insistimos em viver a vida que nós queremos. Portanto, quando nós chegamos no fundo do poço, quando a gente vê que não tem mais para onde ir, que a gente já está todo enlameado, não tem mais para onde sair daquela situação, nós vamos dar ouvido para Deus. Eu falo isso com propriedade, porque assim aconteceu comigo. Porque eu me converti e com o tempo eu saí da casa do Senhor. E Deus falava no meu coração: volta, porque você já conhece a palavra. O Espírito Santo de Deus falava comigo e eu não voltava. Porque eu entendia que aonde eu estava vivendo, como eu estava vivendo, era muito bom. As coisas que eu tinha ao meu redor, aquilo que eu estava vivendo, para mim, era muito bom. E eu não estava ouvindo a voz do Espírito Santo na minha vida. Sabe o que foi que aconteceu? Deus permitiu que eu perdesse tudo, e eu meti a cara na lama, no poço, no fundo do poço. E quando eu cheguei naquela situação, naquele momento lá, eu entendi: agora é hora de voltar para Deus. Então, Deus não fala conosco somente quando nós estamos atolados na lama, no fundo do poço, no fim do caminho, com a cara na parede. Não, Deus também muda a nossa realidade quando nós achamos que está tudo muito bom. Porque eu entendo que essa era a realidade de Abraão. Estava tudo muito bem com ele. Vamos dizer assim, que ele vivia numa família poderosa, tradicional, uma família respeitada para o momento no qual ele vivia, uma família de posses, Talvez ele estivesse satisfeito vivendo aquela vida lá,
Mas Deus chegou com ele: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Deus também fala conosco quando nós achamos que está tudo bem, porque Deus quer o nosso melhor, no nome de Jesus. E assim nós devemos entender, e assim nós devemos ouvir, porque Deus sabe de todas as coisas, porque Deus quer mudar a nossa realidade. Deus quer trazer algo para nós do qual nós não conseguimos alcançar com os nossos recursos, mas somente Jesus Cristo, no nosso viver, nos leva para essa realidade juntamente com Deus Pai. Deus quer mudar a nossa realidade, mas nós precisamos abrir mão dos nossos valores, nós precisamos abrir mão da realidade que nós estamos vivendo. Como eu falei, Abraão podia muito bem questionar e dizer: para onde tu está me levando? Eu quero saber se há vantagem, eu quero saber se de repente lá é melhor do que aqui, porque se eu achar que aqui é melhor, eu vou ficar aqui. Mas Abraão, como eu falei, teve uma atitude de fé, abrindo mão do que ele tinha e atendendo o chamado do Senhor, porque nós devemos entender que Deus quer sempre o nosso melhor. Mas nem tudo o que Abraão vivia naquela família, vamos dizer assim, tradicional, na família que tivesse condições e poder, nem tudo era luzes, nem tudo era luzes que brilhavam como ouro, nem tudo. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 24, versículo 2. Josué capítulo 24, versículo 2. Deixa eu abrir aqui, ver se consigo abrir mais rápido que vocês. Josué 24, versículo 2. Josué chamou o seu povo para o entendimento. E olha só o que diz o Josué. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto ao quê? A outros deuses. Deus havia tirado o seu povo da escravidão do Egito e levado para a terra prometida. E depois da conquista da terra prometida, Josué, que adentrou na terra prometida juntamente com Caleb, da geração que saiu do Egito, agora depois de tomar posse da maioria da terra, agora estava dividindo e chamou o povo para o concerto e disse: olha, preste atenção na realidade que vocês estão vivendo, preste bem atenção, porque Deus há muito tempo vem trabalhando na vida de vocês a partir do pai de Abraão. A partir do pai de Abraão. Assim disse o Senhor, Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, que era pai de Abraão, de Naor, também viviam além do Eufrates, um povo que vivia distante, e prestavam culto a outros deuses. Os pais, os antecedentes de Abraão, eles esculpiam estátuas, porque eles viviam na terra da Babilônia, prestavam cultos a outros deuses. Eles viviam naquela realidade. E essa realidade era uma realidade da qual Deus não se agradava de maneira nenhuma, porque nós devemos prestar culto ao único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso que vive e reina para todo sempre. É a Ele somente que nós devemos prestar culto. É somente a Ele. E nós não podemos nos voltar para outros deuses. E como é que nós nos voltamos para outros deuses? Quando nós servimos a outros senhores, quando nós somos presos ao dinheiro, quando nós somos presos à questão de vaidade, quando nós somos presos na obsessão sexual, quando nós somos presos na pornografia, quando nós somos presos em outros males, no adultério, sei lá o que. Nós temos que nos voltar a um Deus somente. E talvez Abraão vivesse juntamente com sua família naquela realidade e nem sequer se dava conta do mal que ele estava vivendo.
E às vezes é necessário a gente ouvir a palavra de Deus para que a gente atente do risco que nós estamos correndo, na realidade da qual nós estamos vivendo. É necessário ouvir a palavra de Deus para que a gente atente. É necessário que alguém chegue conosco e diga assim: olha, tu cuidado, porque o caminho que tu estás andando por aí, tu vais te dar mal. É necessário que alguém fale. Não tem ninguém melhor do que o próprio Deus para falar isso aos nossos corações. Amados, eu lembro que antes de me converter, várias vezes Deus falou ao meu coração, me convidando para ir, para eu me render aos seus pés, mas eu resistia por várias questões pessoais, eu resistia, assim como eu sei que tem várias pessoas que resistem de vir a Deus por causa da realidade que vive, por achar que vai mudar de tradição a tradição. Eu conheço pessoas que não aceitam a Jesus, que dizem assim: olha, eu nasci numa religião e vou morrer nessa religião, porque é a família, a minha família é assim. Mas o que nós devemos entender, que Jesus Cristo veio para todos nós, para nos salvar e nos dar a vida eterna, no nome de Jesus. E assim, Deus, vendo a realidade da qual Abraão vivia, tirou ele para uma outra realidade, e Abraão entendeu, e assim, esse chamado, porque ele sabia que pela fé, Deus tinha algo maravilhoso para fazer na vida dele. Amados, a palavra de Deus diz assim, que Jesus Cristo nos chamou para que nós nos rendêssemos a Ele, para que Ele fosse nosso Senhor e Salvador, porque Ele tem algo maravilhoso para realizar em nós, e diz a sua palavra que olhos não viram, ouvidos não ouviram, o coração não sentiu aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós não sabemos como é que é, a palavra descreve algumas coisas aqui, mas na realidade nós não sabemos como é que é, mas é algo maravilhoso, eterno, uma realidade totalmente diferente da nossa. Deus tem nos chamados para essa outra realidade, e cabe a nós ouvir o seu chamado, independente da realidade do qual nós vivemos. Nós devemos abrir mão da nossa vida, entendendo que Deus tem o melhor para cada um de nós, e nós só vamos conseguir viver essa realidade quando nós atendermos esse chamado, porque Abraão, ele não somente ouviu o chamado, ele atendeu o chamado, e ele seguiu para ir naquele lugar do qual Deus havia de mostrar para ele. Deus tem algo para revelar para nós, que é maravilhoso e eterno, totalmente diferente dessa realidade da qual nós vivemos aqui. Cabe a nós ouvir o seu chamado, para que nós possamos estar no seu cuidado e vivenciando tudo aquilo que Ele tem para mim e para você, no nome de Jesus. Porque a partir do chamado de Abraão, os versículos seguintes, versículo 2 de Gênesis 2, ele fala assim: olha, farei de você um grande povo, e o abençoarei, o tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Aqui é promessa de bênção. E quantos de nós ansiamos na nossa realidade por bênçãos, mas vivemos uma outra realidade? Quem sabe não é o momento de nós verdadeiramente nos mergulhar no chamado que Deus tem para todos nós. Talvez você esteja aqui hoje e Deus esteja falando ao teu coração. Cabe a você sair daqui diferente da maneira que você entrou, quando você entender que Jesus Cristo tem chamado você para mudar e transformar a tua vida no nome de Jesus. A segunda promessa que eu vejo aqui, que diz no versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti todos os povos da terra serão abençoados. O que Deus está falando aqui, exatamente aqui nessa palavra, dizendo que a partir da descendência de Abraão viria aquele que seria o Salvador, e todas as famílias, todos os povos da terra seriam abençoados
por Cristo Jesus, como nós hoje estamos aqui. Cabe a nós ouvir esse chamado e entregar nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos abençoados no nome de Jesus. Agora, nessa promessa aqui do versículo 3, quando Deus diz para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Aqui existe uma promessa de cuidado do Senhor, porque nós somos limitados, somos fracos e muito nós sofremos com as coisas do dia a dia, e nós carecemos do cuidado do Senhor para nos guardar diante da realidade que nós vivemos. Às vezes estamos envolvidos com situações que nós precisamos do cuidado do Senhor, precisamos do seu sobrenatural na nossa vida, para que a sua mão poderosa esteja nos guardando e nos livrando de todo o mal. Deus quer cuidar de mim e de você, mas é necessário que nós ouçamos o seu chamado, possamos ouvir o seu chamado e atender e mergulhar nesse chamado, para que nós possamos ser abençoados no nome de Jesus. Segundo, Abraão, na direção de Deus, entendeu o que era certo e errado. Abra sua Bíblia, Gênesis 18, vamos ler a partir do versículo 16. Gênesis 18, a partir do versículo 16. A palavra de Deus diz assim: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, preste atenção: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Aqui é uma pergunta, tá? Esconderei de Abraão o que estou prestes a fazer? Versículo 18: Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Preste bem atenção. Esse momento aqui, essa passagem aqui, é o momento que Deus, já havia prometido que daria um filho para Abraão. Só que esse filho nunca vinha. E aqui é o momento que esses anjos do Senhor, dois homens de Deus, anjos do Senhor, chegam diante de Abraão para confirmar a promessa que Abraão seria o pai de um filho que Deus daria, né? E aqueles homens chegam no acampamento onde Abraão está, né? Chegam no acampamento onde Abraão está. Abraão, avistando a eles, se dobra diante deles, o recebe, né? E pede para que eles fiquem lá por um tempo, oferece água para lavar os seus pés e comida para que eles possam refazer suas forças. E ali aqueles homens aceitam o convite de Abraão e se sentam ali para receberem a comida e serem tratados por Abraão. Abraão, enquanto corre pedindo para que prepare a comida, né, e depois volta para conversar com aqueles homens perguntam onde estava Sara, a sua esposa, né, e depois diria que ele teria um filho através de Abraão. Os dois, Abraão e Sara, teriam um filho. Mas chega esse momento aqui, depois que eles comeram e tudo mais, eles iriam sair dali, iriam para Sodoma e Gomorra para destruir aquele povo por causa dos seus pecados. Aí chega essa passagem aqui, no versículo 17, aonde o Senhor diz assim: eu esconderei de Abraão o que eu estou prestes a fazer? Deus faz uma pergunta: será que eu vou esconder de Abraão o que eu estou prestes a fazer? Tem um ditado que diz mesmo assim para nós: o que olhos não veem,
o coração não sente. Não é verdade? Eu vou poupar Abraão de ver isso aí, para que ele não sofra. Talvez Deus estivesse falando isso aí. Mas não, eu vou mostrar para ele o que eu vou fazer. Esses homens, esses anjos do Senhor, veio com a missão de falar com Abraão e seguir para Sodoma e Gomorra para destruir aquele povo, trazer a destruição daquele povo por causa do seu pecado. Por que que Deus resolveu, depois de questionar, mostrar isso, para que Abraão visse isso aí? Né? Porque Abraão seria o pai de uma grande nação poderosa, e por meio dele as nações da terra seriam abençoadas, através da sua descendência, e viria a Jesus Cristo, versículo 19, porque Deus havia escolhido ele para que ordenasse aos seus filhos, aos seus descendentes, que se conservassem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que havia prometido. Ou seja, Abraão devia estar entendido do que Deus queria, do que Deus iria fazer por causa da desobediência, para que, dentro desse entendimento, ele pudesse ordenar os seus filhos e ordenar os seus descendentes para que se mantivessem no caminho, fazendo aquilo que era certo e justo, fazendo aquilo que era direito. Deus já vinha trabalhando na vida de Abraão desde o momento que tirou ele da sua terra, e agora iria mostrar para ele a sua justiça, porque Deus é amor, mas ele é justo. Ele não tem por inocente o culpado. E aqueles homens, aqueles dois homens, anjos do Senhor, saíram dali junto de Abraão e foram para Sodoma e Gomorra para destruir aquele povo por causa do seu pecado. Lá no meio daquele povo estava lá quem? Ló, sobrinho de Abraão, que Abraão, quando saiu da sua terra, do meio da sua parentela, levou a tiracolo também Ló, seu sobrinho. Por quê? Porque o pai de Ló havia falecido. Harã já não existia mais. Ló era um sobrinho órfão, e Abraão colocou ele de tiracolo e levou ele para lá. E Ló escolheu morar em Sodoma e Gomorra, e ali era uma terra pervertida, uma terra cheia de pecado, onde os homens se corrompiam, tendo relações sexuais entre eles, fora outros pecados. E o pecado daquele povo havia chegado até o Senhor, e o Senhor já havia determinado que iria destruir aquele povo, né? E permitiu que Abraão visse aquilo lá, para que intercedesse por aquele povo, e também pelo seu sobrinho Ló e a sua família, né? E assim Abraão pôde ver aquilo que Deus iria fazer. Amados, eu entendo uma coisa: assim como aconteceu na vida de Abraão, Deus também permite que eu e você vejamos as atrocidades que acontecem no mundo. Tudo aquilo que acontece no mundo, o que é de bom e o que é de ruim, e tudo aquilo que o mundo nos oferece hoje como regra de vida, Deus nos permite ver tudo isso aí. Mas nós só seremos entendidos do que é certo ou errado quando nós provamos daquilo que Deus tem para nós. Por isso eu falei, né, que na direção de Deus, Abraão pôde ver o que é certo e errado. Amados, ninguém que vive no mundo uma vida depravada, uma vida cheia dos costumes daquilo que o mundo oferece, ninguém que não conhece a Deus não vai saber se é certo ou se é errado. As pessoas vão bater no peito e vão querer defender isso. Olha, eu bebo porque todo mundo bebe, e eu devo beber porque a vida é curta e tudo mais. Olha, eu faço isso porque todo mundo faz, os meus colegas fazem, e eu entendo que é certo porque a vida é curta, eu tenho que aproveitar as oportunidades. E assim as pessoas vão vivendo. Assim as pessoas vão vivendo. Mas a partir do momento que nós conhecemos aquilo que Deus tem para nós, que é algo maravilhoso, algo que transforma a nossa vida, algo que muda o nosso ser todo, e nós provamos das coisas boas de Deus,
Quem prova das coisas boas de Deus não quer mais se lambuzar com as coisas que o mundo oferece? Não quer mais, porque o que Deus tem para nós é bênçãos de Deus. E nós, quando conhecemos, temos essa realidade, nós queremos viver isso aí, mas só consegue viver isso aí quem prova do Senhor. Quem prova do Senhor. E Abraão pôde ver aquilo que aquelas pessoas faziam que era errado, e aquelas pessoas que viviam fazendo aquilo que era errado iriam colher as consequências, que seria o juízo de Deus. O juízo de Deus. E a Bíblia é bem clara, que diz que todos aqueles que praticam a iniquidade não farão parte do povo de Deus, porque Deus tem preparado algo maravilhoso para os seus, e Deus tem falado ao coração de todos nós, para que nós possamos ouvir a sua voz e entender que Ele tem coisas maravilhosas para nós, e Ele quer mudar a vida de todos nós, e que todos nós tomamos conhecimento daquilo que é certo e errado através da sua palavra. Mas nós temos que tomar conhecimento, porque se nós não tomarmos conhecimento, nós vamos correr o risco de estar fazendo as coisas que nós estamos fazendo e achando que é certo e pode ser errada, como a vida que Abraão tinha antes, que os seus antepassados, os seus pais, os seus avós viviam naquela vida lá, adorando a outros deuses, e talvez ele não se desse conta até o momento que Deus fala para ele. Então é necessário que nós tenhamos conhecimento a partir da palavra de Deus. Quando Deus fala nos nossos corações, Deus não quer nos tirar de uma realidade para algo pior, volta a falar, não, Deus quer nos abençoar. E Deus faz um alerta na sua palavra, em Oséias, Deus faz um alerta na sua palavra, Oséias 4, versículo 1, Deus diz assim: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês, que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Amados, a Bíblia é bem clara e tem dito para nós que por muito se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando o amor de muitos se esfriar por causa da maldade que há no mundo, as pessoas vão tapar os ouvidos e não vão ter mais prazer na palavra do Senhor, não vão ter mais tempo na palavra do Senhor, porque o inimigo vai tomar os nossos tempos, nós não vamos ter mais tempo para nos dedicar a uma leitura bíblica, nós não teremos mais tempo para vir na casa do Senhor para ouvir a sua palavra. Como é que nós vamos atentar para aquilo que é certo ou errado se nós não atentamos para a palavra do Senhor, que quer o melhor para cada um de nós? Se o amor esfriar, se a fidelidade não existe mais, o conhecimento vai embora, porque uma coisa puxa a outra. E talvez você viva a sua vida hoje, achando que você talvez esteja vivendo o seu melhor, ou talvez você viva a sua vida hoje, achando que não tem mais esperança, porque é somente essa vida que Deus tem para te dar. Você está enganado. Ouça a palavra de Deus, aceite o chamado do Senhor, e Deus vai te abençoar grandemente no nome de Jesus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Amados, quando as pessoas insistem em viver aquela vida sem o direcionamento de Deus, é triste, porque a própria palavra diz: não se deixe enganar. Gálatas 6,7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semeia, isso também colherá. Isso também colherá.
Amados, Deus quer que nós possamos entender o que Ele quer para nós. E dentro desse entendimento nós possamos entender o que é certo e o que é errado. E entender que só existe dois caminhos. Talvez um caminho que você não conheça aonde vai dar, aonde é, como é que é. Talvez seja isso que as pessoas resistem para não aceitar o chamado de Deus. E acham e se conformam em viver a vida que tem. Mas o inimigo tem colocado nos corações para que a gente fique sem entender e fique cego diante dessa realidade. Por isso a palavra de Deus fala em Mateus 7, versículo 13: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva para a perdição, e são muitos que entram por ela. O caminho de Deus pode não ser atrativo, é um caminho estreito, mas é um caminho que nos leva para as mais ricas bênçãos no nome de Jesus. Por isso, para que nem eu nem você venhamos a perecer, que nós possamos conhecer o Deus que nos tira da situação que nós estamos vivendo e nos leva para outra de bênção no nome de Jesus. Por isso que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que eu e você possamos entender, ouvir e atender o chamado do Senhor, e entender que Ele tem o melhor para nós, e nesse direcionamento que nós possamos saber o que é certo e o que é errado, para que nós possamos provar somente daquilo que é bom, no nome de Jesus. Terceiro e último, Abraão confiou no Deus que tudo pode. Gênesis 18, abra sua Bíblia, Gênesis 18, a partir do versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer de ter filhos? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Versículo 14: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E os anjos do Senhor falaram: na primavera voltarei, e você e Sara terão um filho, conforme a palavra do Senhor. Amados, diante da promessa do Senhor, diante da realidade que Sara e Abraão viviam, avançados em idade, ela já tinha passado da idade de ter filhos, Sara também era estéril, mas Deus prometeu, Deus iria cumprir, porque Deus não é filho do homem para que minta, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre no nome de Jesus. Aos nossos olhos pode ser impossível, aos nossos olhos nós podemos não ver as saídas, aos nossos olhos nós podemos não ver as possibilidades de mudança, aos nossos olhos, nossa visão turva, os óculos fundo de garrafa pela fé, nós não conseguimos enxergar direito aquilo que Deus quer para todos nós. Mas eu quero dizer algo para você, e não esqueça disso que eu vou falar: não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus, nada. Na realidade de Sara, avançada idade, passado do tempo de ter filho e estéril, Deus fez com que ela tivesse um filho e desse um filho para Abraão. Deus fez, e assim eu creio que Deus também pode
mudar a minha realidade e a sua no nome de Jesus, porque não há nada impossível para Deus. Eu não sei o que é que você está vivendo, eu não sei a vida que você está vivendo, eu não sei o momento que você está passando, eu não sei aquilo que te cerca. Talvez você aqui como pai, talvez esteja assim pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer para mudar a realidade dos meus filhos? O que é que eu posso fazer para mudar a realidade da minha família? Eu não sei, talvez você como pai, talvez você como mãe, talvez você como esposa, talvez você como esposo, esteja vivendo um dilema do qual você acha que não tem mais condição. Mas ouça a palavra do Senhor, e não somente ouça, atenda aquilo que Deus tem falado ao teu coração, e veja o que é certo, o que é errado, perante o entendimento do Senhor, e atenda e confie, porque o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, que tudo pode, e pode mudar a nossa realidade. Aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus, no nome de Jesus. Eu creio nisso, e aqui eu quero apresentar a sua vida em oração, nesta hora, para aquilo que você está vivendo, você colocar diante de Deus, crendo que Deus pode mudar a tua realidade. Não sei o que é, não sei o que você tanto tem buscado ou vivido, e precisa da intervenção, do cuidado, da bênção, do milagre do Senhor na sua vida. E eu quero te apresentar nessa hora em oração, para que você possa viver o sobrenatural de Deus, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Do Senhor podem ser e são pais valorosos e cheios de fé. Talvez aqui esteja diante também de pessoas, maridos valorosos e cheios de fé, esposas valorosas e cheias de fé. Estou aqui diante de pessoas que Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós, e nós podemos ser, sim, tudo isso no nome de Jesus. E assim, eu quero, nesse entendimento, diante daquilo que Deus falou com você, eu quero orar por você. Primeiramente, eu quero perguntar se tem alguém aqui, no nome de Jesus, que ainda não entregou sua vida para o Senhor, mas que Deus tem falado aos corações, e você tem ainda não aceitado o seu convite. Se tem alguém aqui nessa realidade, hoje é o dia que o Senhor te chama, para que diante da palavra dele você ouça e atenda o seu chamado. Queria que você levantasse a sua mão, se há alguém aqui nessa noite, nessa realidade, que queira aceitar Jesus, ou então queira se reconciliar com o Senhor, que eu quero orar por você. Somente então levante sua mão e eu quero orar por você. Há alguém? Eu quero também orar pela sua vida, que diante daquilo que você está passando, tá? Diante daquilo que você está passando, diante daquilo que nós temos vivido, que o sobrenatural de Deus, o Deus que tudo pode, possa se realizar na nossa vida, no nome de Jesus. Pai amado, Deus de misericórdia, louvado Senhor, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, eu te apresento a vida de cada um que aqui está, Senhor, para que o teu poder se manifeste no nosso viver, para que nós possamos provar, Senhor, de tudo aquilo de bom que o Senhor tem para cada um de nós, para que nós possamos ouvir o teu chamado, para que nós possamos ser direcionados por ti, para que na tua palavra nós possamos entender o que é certo, o que é errado, Senhor, e assim também entender que tu és Deus poderoso, o Deus do impossível, o Deus que faz por nós infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Abençoa, Pai, a todos, é que eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém e amém.